Coluna Sustentável S.A. Vamos lá. Vamos lá, na Coluna Sustentável S.A. de hoje vamos fazer um breve resumo dos primeiros dias da Rio+20, né, que começou ontem. A primeira, que acho que a gente não pode deixar de falar, eu acho que é uma frase que resume bem o porquê nós temos que ter em mente a ecologia, ou pelo menos a sustentabilidade nos dias de hoje, principalmente em época de crise, né? Frase de Dilma Rousseff na abertura, abre aspas: nós não consideramos que o respeito ao meio ambiente só se dá em fases de expansão econômica. Pelo contrário, nós consideramos que um posicionamento pode crescer, incluir, preservar e conservar é parte intrínseca de uma concepção de desenvolvimento. Fecha aspas. Então o que a Dilma está falando é: não podemos preservar o meio ambiente e pensar em sustentabilidade apenas em expansão econômica, e sim também nos momentos de crise. Né? Existem países da Europa que com a crise estão reduzindo seus investimentos com energia renovável, e isso não pode acontecer, porque o planeta não espera. Ah, está com uma crise econômica, eu espero mais um pouquinho, não tem problema. Não é assim que funciona, né? Então essa frase acho que resume bem o que nós temos que pensar. O David perguntou para nós aqui no começo do programa o que eu acho da Rio+20, né? A minha opinião de cidadão desse planeta, de morador desse planeta: esse tipo de evento, esse tipo de documento não chega a lugar nenhum. Tá? Uma carta global, mundial, não vai chegar a lugar nenhum, porque cada país tem a sua expectativa, tem o seu momento diferente, tem economias diferentes, e enquanto países desenvolvidos perderem com sustentabilidade, ou tiverem a possibilidade de perder 1% que seja do seu PIB por causa de ações sustentáveis, eles não vão fazer. Tá? Então eu não acredito em impacto global, não. O que eu acredito sim, e aí a Rio+20 vem para nos mostrar, é empresas, são pessoas, são organizações, são até projetos de governo, só que individualizados. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: o Brasil lançou um ônibus totalmente isento de gás carbônico, né? Ele foi desenvolvido, deixa eu só abrir aqui a telinha, foi desenvolvido pela COP e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um ônibus, uma segunda geração de ônibus a hidrogênio. Tá? Ele é mais barato, 30% mais barato que o ônibus convencional a hidrogênio, e já está disponível, tecnologia 100% nacional. Está aí para ser utilizado. Mas sabe o que eles falam? Que somente esse tipo de tecnologia vai realmente pegar quando houver uma lei que obrigue as empresas de transporte a utilizar ônibus com esse tipo de tecnologia. Tá? É assim que as coisas começam a fluir, ou seja, o ônibus caro ainda em relação ao convencional, mas que se houver uma lei, se houver vontade política... A manutenção dele ainda também é muito cara? Não é tão cara como era antes, mas ainda é uma manutenção cara. Por quê? Porque você não tem demanda. É isso mesmo, né? Nós não temos demanda, então o que acontece? Você não, é mais caro para produzir, é mais caro para fazer manutenção, só que a médio e longo prazo você tem um retorno financeiro, tá? E até de comodidade para as pessoas, para o meio ambiente, enfim, só tem a agregar a população, tá? Então, está na hora também, porque a sustentabilidade sempre está embasada no quê? Negociação. Vamos discutir, vamos conversar, vamos convencer. Aqui nós já estamos no momento que a gente tem que ter um pouco de vontade política. Tem alguns projetos que alguns países estão trazendo e que também traz à luz a sustentabilidade. Por exemplo, vocês sabiam que no Equador eles estão prometendo manter as reservas de petróleo que ficam na região da Amazônia intactas? Não fazer não explorar, desde que haja uma compensação
ao governo, né, ao país, da oportunidade que eles teriam explorando isso. Tá? Eles já chegaram a arrecadar 3 bilhões de dólares com essa regra, vamos dizer assim. Né? Então, é um projeto que o Equador está trazendo. Uma outra coisa, o Catar, que fica lá no Oriente Médio, é o país, é uma ilhazinha, e que é o país, se você for ver, é a maior pegada ecológica do planeta. Mas eles investem muito, né? Eles estão investindo muito, e o que eles fazem? Eles têm água, o estoque de água deles é de 2 dias apenas. Tá? Então o que eles têm que fazer? Eles têm que dessalinizar a água. Gastam muita energia para isso. Estão trazendo um projeto também para Rio de fazer esse processo utilizando captação de energia solar. Então, em vez de gastar energia até do carvão que eles usam, do petróleo, eles utilizariam as placas solares. Tá? O Catar é um dos países que está em guerra civil aí do povo contra a ditadura. Exatamente. Então tá aí, é um projeto que eles trouxeram. A Austrália, a partir do dia 1º de julho, passa a cobrar uma taxa de 23 dólares australianos por tonelada de dióxido de carbono lançado pelas suas indústrias na atmosfera. É uma norma que eles estão lançando a partir de 1º de julho, só que outros países como Japão e Finlândia também já implementaram isso em seus governos, o que significa que as empresas tendem a reduzir a sua emissão porque vai pagar menos taxa, né, emitindo esses gases carbônicos. Né? O problema é que aqui no Brasil, eles não iriam reduzir a emissão e iam passar essa taxa para o consumidor. Provavelmente, né? Provavelmente, né? Aqui a China está trazendo também inovações na geração de energia eólica. Sabiam vocês que a China, até o ano passado, é o país que mais investiu em energias renováveis no planeta? Não. É o que mais polui, né? Mas é o que mais investiu em energia renovável. O ano passado perdeu, sabe para quem? Estados Unidos. Exatamente, tá? Que também é um dos grandes poluidores, mas que também vem investindo forte na economia, na energia verde, certo? A Bolívia veio também com um plano de chamada que a terra tem os seus direitos. É uma lei que eles querem implementar no país, ou seja, eles querem trazer para a Constituição essa lei, em que mostra que o planeta Terra tem os seus direitos e os seus deveres. Tá? Então é como se trouxesse para a lei do homem os direitos do planeta. É como se fizesse do planeta um ser de direito. Exatamente, exatamente. E a partir daí, segundo o Evo Morales, você pode ter mais formas, né, de fiscalizar e até de respeitar o que hoje não está sendo respeitado no planeta, né? A Europa também está taxando os aviões, né, a quantidade de gás carbônico que os aviões utilizam para sobrevoar os seus territórios. Tá? Isso é até meio polêmico, mas já está em evidência. E eu acho assim sensacional se acontecer. A Alemanha ela está trazendo uma nova revisão otimista. Lá na Eco 2092, né, na Rio 92, eles queriam que 85% das energias na Alemanha até 2050 fossem renováveis. Já era uma coisa... Inclusive eles foram os primeiros da Europa a paralisarem usinas nucleares. As usinas nucleares, né? Só que eles estão vindo agora com uma revisão otimista. Eles querem que 100% da energia utilizada na Alemanha até 2050 seja renovável. Então, se realmente eles conseguirem, então de parabéns. Uma coisa que eles têm na legislação deles que permite, que aqui no Brasil não permite, é você ter captação de energia eólica na sua residência. Exatamente. Você pode botar uma hélice eólica, por exemplo, em cima do seu telhado. Exatamente. Aqui no Brasil não pode. Não. Inclusive, Ricardo, o David fala aqui, Ricardo, o que você acha de alguém propor que cancelem a construção de Belo Monte para criarem no lugar desse Belo Monte várias usinas que pegam energia do sol e dos ventos? Sim, isso a gente veio falando algumas vezes, né, David? Que a energia hidrelétrica, ela, apesar de ser considerada limpa, ela traz um impacto ambiental forte, porque os reservatórios de água acabam alagando muitos biomas, né? Existe hoje também uma nova tecnologia de hidrelétrica que é o chamado conta-fio. Então, em vez de ter aquela quantidade de água sendo desperdiçada, é através de filetes de água que fazem a turbina girar. E que são menores, então o impacto seria menor, mas mesmo assim continua alagando as regiões
e acabando com biomas e até territórios indígenas e tudo mais, tá? Assim, o Brasil tem grande potencial de hidrelétricas, eu sei disso, mas eólica e solar tem menos impacto ambiental que a hidrelétrica. Então eu particularmente pararia com Belo Monte e faria, principalmente no Nordeste, que tem muito sol, faria a captação de energia solar e eólica também, que lá é muito forte, tá? Bom, para terminar, apenas para vocês saberem aqui números que trouxeram também para a Rio+20, um estudo mostrou que de 1970 até agora nós já perdemos 30% da vida selvagem no planeta. 30% da vida selvagem. E se você for pensar que é das espécies tropicais, nós perdemos 60% das espécies. De 1970 até 2012. É um alerta que precisa ser levado em consideração quando forem fazer sua carta oficial, né? 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, quase metade da população mundial, já tem que lidar com falta de água por pelo menos um mês todos os anos. Os racionamentos que a gente vê acontecerem por aí, né? Exatamente. Tá? Nos períodos críticos, né? De seca. Exatamente. No Brasil até que nós estamos indo bem em algumas regiões, né? Mas 2 bilhões e 700 milhões de pessoas hoje sofrem com falta de água pelo menos um mês todos os anos. E de acordo com o relatório Living Planet, divulgado na última terça-feira, aliás, antes de ontem, né? A Terra leva 1 ano e meio para repor todos os recursos que a população mundial consome a cada ano. Ou seja, nós consumimos 50% a mais do que o planeta tem possibilidade de renovar. Então, é um alerta também que a gente precisa levar para as pessoas, tá? E para terminar, eu juro que está acabando, a cidade de São Paulo é uma enorme importadora de ar puro, área verde e água limpa. Ela drena, para vocês terem uma ideia, 100 vezes mais recursos naturais do que consegue produzir. Nossa. Cidade de São Paulo. Então, se você for ver o raio de atuação que a cidade precisa para se manter com esse ritmo que ela tem, nós precisaríamos praticamente da metade do estado de São Paulo, né, num raio, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais e uma parte ali do Paraná, inclusive juntando Curitiba ali, e chegando quase em Santa Catarina. Tá? É isso que a cidade de São Paulo precisa para se manter, para subsistência. Isso é um alerta que a gente precisa ter também, né? Uhum. Tá? Porque é um absurdo. O Brasil hoje ela tem a biocapacidade do Brasil de 9,63 e a pegada ecológica do Brasil é 2,90. Então nós estamos indo bem. Se for pensar macro, Brasil, tá? Uhum. O estado de São Paulo, ela tem a biocapacidade de 1,33, só que a pegada ecológica é de 3,52. Então, o estado de São Paulo já não consegue se manter. E a cidade de São Paulo, ela tem uma pegada ecológica de 4,38 e a cidade ela tem uma biocapacidade de 0,04. Portanto, está aí um alerta que precisa ser levado em consideração para os próximos prefeitos da cidade de São Paulo e governadores da cidade. E pensar a longo prazo. Projetos como esses precisam ser pensados lá na frente, né? Sim. Que é de mandato em mandato e que tenha continuidade, né? É isso mesmo. O David está falando aqui, o Partido Verde está cumprindo o papel de defender a ecologia no cenário político brasileiro. Eu acho que tem vários políticos engajados dentro e fora do Partido Verde nessa questão. Uhum. Né? O Partido Verde veio com essa proposta de trabalhar com isso, mas tem outros políticos de outros partidos que também trabalham com essa questão ambiental e de energia renovável e tudo mais. E que vi na Globo Repórter, no Globo Repórter, por causa das hidrelétricas, índios estão pescando menos peixes do que antes. Não só os Exatamente. índios, né? Eu acho que o mercado pesqueiro como um todo, né? Ali os estuários já não têm mais peixes, eles estão tendo cada vez mais que ir para o mar. Então a área também de pesca aumentou, então isso interfere na pesca industrial e na artesanal. Tem muitos problemas, né? Porque aí a artesanal, que são os pescadores que sobrevivem, né, disso, não pode, né? Tem que ficar indo atrás da industrial que tem ali o seu território marcado. Exatamente. Bom, já muito atrasado, 8 horas e 10 minutos quase, vamos nos despedindo. Vamos lá. Começa com a Aninha, as damas primeiro. Tchau, gente. Obrigada, viu, pela companhia nessa metade de bloco aí de programa que participei. Um beijo para vocês.
Uma ótima sexta-feira, final de quinta, e até segunda eu tô aqui. É isso aí, pessoal. Agradeço a presença, a audiência aí do outro lado da câmera, da telinha. Quinta-feira que vem tem mais. Uma boa semana para vocês e até lá. Valeu, grande abraço para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que não está no chat também um grande abraço, uma ótima noite. Valeu!